Um carregamento de 159 respiradores chegou ontem no aeroporto de Salvador. Conforme o governo do estado, esses equipamentos vão possibilitar a abertura de novos para pacientes com Covid-19. A carga veio do aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, com 159 respiradores, que foram fabricados por uma empresa do Rio Grande do Sul. Nos possibilitará abrir aí mais de 200 UTIs. Essas UTIs serão abertas aqui em Salvador e em algumas regiões do estado, entre elas o extremo sul, a região de Jiquié e outras regiões do estado. Então nós estamos garantindo que as diversas regiões do estado da Bahia vão ter UTIs instaladas, mas nesse momento nós temos uma pressão maior em Salvador e Jiquié. Esses respiradores são capazes de auxiliar no tratamento de qualquer paciente com coronavírus, independente da idade e gravidade da doença. Eles também podem ser usados durante o transporte desse paciente de uma unidade hospitalar para outra. Esses respiradores nos vão dar condições de abrir mais leitos no Espanhol, no Cotumaia, no Hospital do Subúrbio e também abrir a Fonte Nova, além das unidades do interior da Bahia. Um outro carregamento com 60 respiradores vindos da China deve chegar a Salvador nesta quinta-feira. Além desses 219 respiradores, a Bahia aguarda a chegada de outros 350 aparelhos de fabricação alemã e que foram comprados da Inglaterra. A previsão é que esse carregamento chegue na semana que vem. Somente com a compra dos 219 aparelhos vindos do Rio Grande do Sul e da China, o governo do estado investiu 3,5 milhões de reais. Depois que chegou no aeroporto de Salvador, o material foi levado num caminhão-baú escoltado por viaturas da Polícia Militar para um almoxarifado da Secretaria de Saúde. Bom, a gente vai conversar agora com o secretário estadual de Saúde, o Fábio Vilas Boas. Secretário, bom dia para você. Acabamos de acompanhar na reportagem a chegada desses 159 respiradores que vieram do Rio Grande do Sul, nacionais, equipamentos nacionais. Isso vai permitir a abertura de novos leitos na capital e, inclusive, desafogar aquela previsão que a gente tinha aqui de saturação, especialmente na capital. Para onde esses respiradores, esses 159 respiradores irão? Bom dia, Camila. Nós estamos programando a distribuição já hoje pela manhã para os hospitais aqui de Salvador. Nós vamos mandar para o Hospital Espanhol, o Hospital Ernesto Simões Filho, o Hospital do Subúrbio. Com isso, nós iremos abrir diversos leitos de UTI ao longo do dia. Essas máquinas precisam passar por um processo de esterilização e à tarde, no começo da noite, elas já estarão permitindo a abertura dos leitos. Outra parte vai para UTIs do interior do estado e também iremos abrir leitos na Fonte Nova. Certo. Secretário, qual a previsão de abertura desses leitos na Fonte Nova? Estamos programando primeiro abrir os leitos todos do Espanhol, do Subúrbio, do Ernesto, do Cotumaia. A gente acredita que isso se conclua ao longo dessa próxima semana, no começo da semana, e a previsão para a abertura da Fonte Nova é no dia 2 de junho. 2 de junho, então. Temos, então, essa carga que chegou de 159, temos outros que vêm da China, tem 350 que chegam da Inglaterra. Já na próxima semana, entrega garantida, secretário? Tudo certo, nós estamos recebendo as documentações informando o movimento da carga, o agendamento do avião fretado que vem de Londres para Salvador. Hoje ou amanhã a gente deverá receber essa documentação. Assim que recebermos, nós iremos fazer o anúncio. Secretário, falando sobre a questão dos testes rápidos, a CESAB, ela não aplica os testes rápidos e o senhor mesmo, a gente até acompanhou na entrevista, o senhor acha que os testes não são confiáveis. Ainda assim, a Secretaria utiliza para contabilizar o número de casos de Covid-19, utiliza os dados de testes rápidos para entrar na contabilidade. Essa palavra não é confiável, ela precisa ser contextualizada. O resultado do teste, ele precisa ser avaliado dentro da sua performance. Se eu realizo um teste dentro de 5 dias do aparecimento de doenças, onde a pessoa é esperada não ter anticorpos ainda, esse teste evidentemente que vai dar negativo. Então é um falso negativo.
É por isso que a gente precisa saber utilizar o teste de forma inteligente. Um teste como esse, para utilizar como rastreio populacional em busca de sintomáticos, ele vai, evidentemente, dar muitos falsos negativos. Ele deve ser utilizado em o que a gente chama de inquéritos epidemiológicos naquele bairro para saber quantas pessoas tem, e para isso não pode anunciar no dia anterior, porque vem gente de outros bairros e acaba contaminando a amostra populacional. Ou então, mais adiante, nessa fase da pandemia, para poder retirar as pessoas do confinamento e devolver para casa. De qualquer forma, testes realizados cujos resultados são positivos são aceitos pelo Ministério da Saúde hoje para a contabilização dos casos globais. Ainda assim, é importante que as prefeituras continuem utilizando, fazendo estes testes rápidos? O senhor defende a utilização pelas prefeituras, então? Eu defendo a utilização dentro desse cenário que eu acabei de citar, em que se faz uma avaliação da população do seu município, do seu bairro, para entender quantos tem ali. Ele não deve ser utilizado de forma indiscriminada, porque é uma estratégia cara. Um teste desse aí está próximo a R$100, e se você aceita que tem uma grande quantidade de ele dar, uma chance de ele dar negativo, acaba se tornando uma coisa que não é custo efetiva. Secretário, falando sobre o número de casos de Covid-19 aqui em todo o estado, tivemos uma explosão no número nos últimos dias, isso em função de mudança na base de dados do Ministério da Saúde. Foram mais de 2.100 casos registrados em 24 horas, mas notificados, a gente sabe que não foi dentro desse período de 24 horas. As prefeituras ainda estão atualizando a base de dados. É possível que exista subnotificação, secretário? Essa unificação de bases de dados tem exatamente o objetivo de diminuir a subnotificação. O que o Ministério fez? Ele tinha 3 sistemas de notificação. Um que era esse sistema que nós usamos, que é o GAL, que computa apenas os resultados de teste RT-PCR. Um outro sistema que eles desenvolveram para notificar os casos iniciais de coronavírus. E o SISVEP-GRIP, que é um sistema para notificar casos de síndrome gripal. A partir do momento que o Ministério chegou à conclusão de que não ia conseguir acompanhar a pandemia fazendo o exame de RT-PCR, ele expandiu o critério diagnóstico para incluir todos os casos de gripe notificados no sistema. Com isso, dá um retrato maior da evolução da pandemia no Brasil, e nós conseguimos aqui na Bahia, graças ao esforço do nosso grupo de tecnologia, fundir essas 3 bases de dados, o que tem gerado uma quantidade de casos muito superior ao que vinha sendo notificado anteriormente, e nós estamos dando um prazo de 24 horas para que cada município entre no sistema novo do Ministério e exclua ou confirme os casos que estão atribuídos ao seu município. Se eles não fizerem isso, após 24 horas, todos os casos serão lançados como casos do município. Secretário, falando de uma forma em geral sobre as cidades do estado, hoje nós temos casos de coronavírus em 222 dos 417 municípios baianos. Num primeiro momento, tinha algumas semanas uma preocupação muito grande com relação ao sul do estado, mas neste momento essa preocupação se volta agora para a cidade de Jequié, onde há 100% de leitos ocupados. Vimos até o governador agora há pouco falando sobre isso. Como é que o senhor pretende administrar, como é que está sendo administrada a situação lá na cidade, especialmente de leitos? Jequié não é apenas pelo número de leitos. Nós temos apenas 9 leitos de UTI abertos lá. Vamos abrir depois de amanhã, sábado, 7 horas da manhã, mais 10 leitos na região, e estamos programando para a próxima semana uma outra UTI de 10 leitos. A população não está desassistida, porque nós estamos transferindo os pacientes para Vitória da Conquista, onde nós contratamos muitos leitos e eles estão desocupados. Mas estamos preocupados com a taxa de transmissão. Jequié ficou um longo período com o comércio aberto e está sofrendo agora a consequência do que aconteceu até 2 semanas atrás. Diversas medidas foram tomadas, eu estive lá pessoalmente sexta-feira com o prefeito, o governador alinhou uma série de medidas progressivas de restrição, e eu acredito que o resultado dessas medidas que começaram a ser tomadas na última sexta-feira vão se refletir ao longo das próximas semanas.
Falando de medidas, o senhor está falando de Jequié, queria agora dar um panorama no estado. Salvador, agora temos novas medidas restritivas. A gente tem acompanhado outras situações também, mais fechamento de rodoviárias no interior do estado. Já são 183 cidades com transporte suspenso, muitas com toque de recolher, cada dia mais cidades adotam. Recentemente, cidade de Canudos, que decidiu adotar o lockdown, que é a forma mais radical, o bloqueio total de serviços. O que no entendimento da Secretaria, é realmente eficaz para baixar a curva de contágio, para barrar a contaminação e que o vírus se espalhe mais? As medidas mais eficientes dizem respeito à redução da atividade comercial. Nós vimos em todas as cidades que perderam o controle a presença de feiras livres sem qualquer tipo de controle da prefeitura, pessoas aglomerando-se em espaços fechados. Vimos o problema da Caixa Econômica Federal, que criou aquelas filas absurdas nas ruas com grande concentração, problema de bares abertos, pessoas juntando-se à noite. Isso tudo resulta numa taxa de encontro de uma pessoa com a outra muito grande, podendo resultar no contágio. Então, as medidas estão corretas no sentido de se restringir o funcionamento de feiras, de restringir a circulação de pessoas em determinadas áreas. Eu sou a favor de que se feche as regiões centrais das cidades com blocos de concreto, e a estratégia de fazer o toque de recolher noturno, que acaba eliminando uma série de bares clandestinos e confraternizações de vizinhos. Secretário, todos sabemos que existia uma preocupação muito grande com relação a essa semana, a próxima inclusive, com relação ao aumento no número de casos e até a saturação no número de leitos aqui na capital. O senhor, na terça-feira, em entrevista, disse inclusive que essa semana seria decisiva para acompanhar o crescimento dos casos de Covid. A chegada dos respiradores traz um certo alívio. Como é que está essa questão, secretário? Sem dúvida. No começo da semana eu disse que eu estava naquela situação do nadador que estava a 100 metros da areia e corria o risco de morrer. Terça, quarta e quinta estão sendo dias críticos para nós podermos casar a nossa capacidade de abertura de novos leitos com a necessidade de internação de novos pacientes. Com a chegada desses equipamentos, nós vamos poder abrir dezenas de leitos de UTI de hoje para amanhã e sair desse sufoco provisório. Na próxima semana, com a abertura de mais leitos de UTI, a gente vai ter, durante algum tempo, uma situação de conforto aqui em Salvador. O interior, por enquanto, não é um problema, mas eu volto à questão original. Isso vai nos dar algumas semanas de capacidade adequada, mas se nós não baixarmos de 6% a taxa de transmissão, lá para o mês de junho a gente volta a ter problema de falta de leitos, e aí vai ser definitiva, porque nós teremos lá para o meio de junho esgotada a nossa capacidade de abrir novos leitos. Tá bom, secretário, muito obrigada mais uma vez por nos atender aqui no Jornal da Manhã. Um excelente dia para o senhor. Bom trabalho.